A gente está hoje aqui no estúdio com o Thiago Dominici, editor e repórter da Agência Pública, e Maria Tereza Cruz, editora e repórter da Ponte Jornalismo. Eu quero voltar falando com o Thiago sobre a parceria. A Pública é a mais nova parceira, foi assim, dessa leva, foi a última que entrou nessa parceria com o Intercept Brasil, trazendo as conversas, os vazamentos da Vaza Jato. E a entrevista, a reportagem, na verdade, que vocês trouxeram especificamente, revela que Deltan Dallagnol captou investimentos de grandes empresários para financiar o Instituto Mude, que, enfim, promove a marca Lava Jato e as 10 medidas anticorrupção. Queria que você falasse um pouco. A gente morre de curiosidade para saber como que funciona isso. Imagina. Como que o Intercept achou a agência pública? Como que foi esse contato? Como que acontece a apuração desse material, compartilhamento desse material? Explica pra gente. Posso explicar algumas coisas, com certeza. Bom, a Pública, ela é a primeira agência de jornalismo investigativo do Brasil, né? E a gente vem conversando com o Intercept desde as primeiras publicações da Vaza Jato, né? Era uma questão de tempo de fazer esse acerto para a gente entrar no processo junto com esses outros parceiros. E é isso, assim... Mas vocês foram procurados pelo Intercept ou vocês procuraram o Intercept? Como foi? A gente se conversa. Entendi. Né? É uma questão de se conversar. Como somos da mesma área de atuação, a gente está sempre se falando. Sim. E tal. Mas, obviamente, a gente fez um sinal de que gostaríamos de entrar na parceria, até pela expertise que a gente já tem, claro, com manipulação de base de dados. A gente já, enfim, participou de Panama Papers, o Wikileaks, quem trouxe os documentos foi a Pública lá no começo com a Natália Viana. Então, quer dizer, a gente já tem experiência nisso. Então, a gente também pode agregar nesse processo do Intercept. Sobre o processo de apuração, é isso. É um material muito vasto, como quase todo mundo já sabe. Leva muito tempo para você fazer jornalismo investigativo de qualidade, de interesse público, correto. Então, imagino que uma das perguntas que possam surgir é por que não publicou tudo de uma vez, ou porque não dá para publicar tudo de uma vez, quando você tem conversas delicadas, sensíveis, e você precisa separar o joio do trigo para não fazer bobagem. Sim. O jornalismo sério, ele não pode fazer bobagem, então é isso que a gente está fazendo junto com o Intercept. Apurando, ouvindo todos os lados, publicando aquilo que tem fundamento público, aquilo que é de interesse público, sim, não questões pessoais, enfim, que não fazem sentido. E vocês continuam trabalhando nessa parceria? Vocês vão publicar mais reportagens? Somos parceiros e provavelmente teremos novidades em breve. Dá spoiler. Brincadeira. A próxima pergunta. Não posso dar spoiler, não posso dar spoiler. Eu sei que vocês querem, mas eu não posso dar. Poxa vida. No começo do programa, eu até comentei o jornalista, o Kennedy Alencar, ele publicou um texto falando sobre como naquele momento do vazamento dos grampos ilegais de Dilma e Lula, eles foram importantes porque eles marcaram a história, de certo modo. O Brasil mudou depois que aquilo foi revelado. E hoje a gente sabe o que estava por trás disso tudo por conta da Vaza Jato. Vocês acham que o jornalismo investigativo nesse momento tem esse potencial de mudar a história do Brasil? E já que a gente fala sobre uma democracia, enfim, que tem sérios problemas nesse momento e que, inclusive, o jornalismo investigativo tem apontado quais são esses problemas, que a gente pode restabelecer a democracia a partir de denúncias como essas? Olha, eu gosto de usar uma frase de um mestre, que é o Sérgio de Souza, que foi editor de Caros Amigos, editor de Realidade, que ele falava uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. Se o jornalismo não serve necessariamente para mudar sociedades, ele tem que servir para tocar consciências. Eu acho que a gente tem que ir um pouco nessa linha, assim. O nosso trabalho é voltado para ter impacto, para que as coisas de fato possam ser ditas, esclarecidas, enfim, como é do processo democrático. Se isso vai ter o efeito necessário de mudança de legislação, mudança de rumo, a gente não sabe. O jornalismo, acho que ele tem um limite, né? E a gente trabalha dentro desse limite. Claro. Então, assim, espero que com essas denúncias da Vaza Jato, as coisas possam ser esclarecidas, coisa que não tinha acontecido naquele processo anterior aos vazamentos, né? Sim. Eu concordo bastante, me contempla muito a fala do Thiago, acho que é por aí. A gente não é super-herói também, né? Sim. A gente já viu que essa coisa de super-herói não dá muito certo, não né? Dá, não, Vaza Jato tá aí pra provar isso. Pra provar isso. Então, assim, mas é claro, a gente também... A Ponte faz também um jornalismo de impacto. A gente fica muito feliz quando uma reportagem nossa tem um impacto real na vida de alguém. Um exemplo disso são as pessoas que a Ponte já soltou
que estavam presas injustamente. Verdade. Um caso muito... que aí não é uma mudança do país, mas é uma mudança de realidade, né? Claro. O Marcelo Dias, que foi um caso bem emblemático, a reportagem da Ponte foi utilizada na sustentação do pedido de habeas corpus para ele, e que concedeu a liberdade provisória. Então a gente fica muito feliz. Mas eu concordo com o Thiago. Eu costumo dizer, ainda mais fazendo jornalismo de território, né? Estando inserido no território, não prometa o que você não vai cumprir. Exato. Mas diga que sim, estamos junto na caminhada e farei de tudo para fazer um jornalismo honesto e contar a sua história com a maior honestidade e verdade possível. E aí o resultado disso, claro, a gente é otimista, né? Espera que haja uma mudança. Claro. Esse ato é muito importante por conta disso, de reunir jornalistas que, de certa forma, são defensores dos direitos humanos, da democracia. O que vocês esperam desse momento de união de jornalistas? Olha, eu espero o que eu sempre esperei, assim, que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho com liberdade, sem ataques injustos, que a crítica seja feita dentro de parâmetros legais, que é um risco que, a meu ver, aí falando como Thiago, que o jornalismo está correndo. Eu acho que isso não pode continuar desse jeito. Por exemplo, o presidente, eu acho antidemocrático ele bloquear o rapaz no Twitter. Sim. Eu acho que são várias atitudes antidemocráticas que vêm ocorrendo já há algum tempo, desde antes da eleição. E o jornalismo está no foco desses ataques antidemocráticos. Sim. Então a gente tem que se unir contra isso. Assim, a Constituição está aí a nosso favor, a gente tem que defender isso, a Constituição, a livre expressão e outras coisas mais que sempre foram a prerrogativa do Brasil, né, desde a redemocratização, que agora está em risco, a meu ver. Mesmo porque o presidente já deu várias provas de que ele não quer esclarecer, né? Ele não curte. É muito curioso, ele tem um comportamento de quinta série. Quando em coletiva de imprensa ou quebra-queixo, né, a galera começa... Não, acabou. E aí ele concede uma entrevista exclusiva para algum veículo que seja alinhado, né? Sim. Exatamente. Mas acredito, a questão, o Thiago falou uma coisa bem potente, bem importante, que é a questão da colaboração. E eu acho que a Lava Jato, a Vaza Jato, é um exemplo disso, mas não só. A gente não pode parar só por aí. Sim. Então é isso. Militar pela democratização da informação, assim como a pública, a Ponte não restringe conteúdo, porque a gente também acredita nisso. Sim. A gente também tem o Republic nosso. O El País, por exemplo, é um parceiro antigo da Ponte, sempre está republicando e trazendo uma dimensão maior, nacionalizando os debates que a gente tem trazido. Então eu acredito, é colaboração, formação de rede e é o que eu falo, a gente tem que ser mais corporativista, sabe? Nós, jornalistas, né, nos defendermos mesmo. Esse episódio que eu contei do Dória, da gestão do Dória, que eu passei, foi bem legal, porque, quer dizer, foi terrível, mas legal porque as pessoas que estavam na coletiva imediatamente falaram assim, vocês não vão deixar por isso mesmo, né? Uhum. Sim, então os outros jornalistas. Os outros jornalistas. Conte comigo, eu talvez não possa colocar meu nome, porque na empresa vai ser complicado, mas dou meu relato, digo o que aconteceu, foi isso mesmo. Então eu acho que é isso, tem uma base que é prática, que são essas parcerias que a gente citou, e essa coisa da defesa grande da categoria. Sim. Vocês são críticos em relação à grande mídia? Pela não cobertura, daí no caso da Vaza Jato, ou pela exploração de questões em relação à segurança pública? Qual a opinião de vocês sobre... Eu sou bastante. A Renata, eu fiquei bem feliz no começo do programa, a Renata usou um termo, eu tenho brigado bastante, tanto em aula, né, que eu trabalho com educação popular, na Escola de Notícias, no Campo Limpo, quanto em palestras, em conversas, mídia hegemônica, né? Sempre, e ela usou essa palavra e eu falei, yes, porque é o que a gente está falando. A gente está falando de disputa de narrativa e a gente está falando de uma mídia hegemônica e de uma mídia contra-hegemônica que está se propondo a trazer outras coisas para o debate. Sim, me incomoda muito a questão da segurança pública, ainda que a gente tenha visto bons avanços, boas mudanças nos últimos anos, ainda se discute na mídia hegemônica a segurança pública como caso de polícia. Sim. E esquece-se de debater o que é a segurança pública. Um pouco do que eu falei aqui, quer dizer, os indicadores sociais, como os indicadores sociais se relacionam com os indicadores de criminalidade, porque se relacionam. Então, me incomoda um pouco ainda, de novo, ser reativo. Matou o cara, o motorista do Uber, agora está rolando o negócio do motorista do Uber que foi assassinado, de novo, né?
fica aquela coisa muito do policialesco, né? Meio datenístico, meio... E se esquece. E a coisa da memória curta, né? Você Sim. cobre aqui e aí depois esqueceu. Que isso é uma coisa que a Ponte tem muita preocupação em fazer, acompanhar as histórias. Então, quer dizer, mães vítimas de violência do Estado, né? Filhos mortos pela polícia. O que aconteceu? Ela ganhou a indenização? O policial foi identificado? Ele foi preso pelo que ele fez? Não foi? O que aconteceu? Então, é isso que eu acho que falta um pouco na mídia hegemônica de forma geral. Sim. Essa leitura. Em relação à cobertura da Lava Jato, né? Eu acho que tem muitas falhas, sim, na cobertura e... eu acho que a imprensa, em geral, eu não coloco só a grande mídia, eu acho que a grande mídia principalmente, mas também a imprensa independente podia ter feito um trabalho de aprofundamento das denúncias que saíam em relação à Vaza Jato, em relação à Lava Jato. Sim. Mas também tem essa situação de que a Força Tarefa ela utilizou muito dessa grande imprensa para fazer os vazamentos. Então a gente também não teve muito espaço de entender melhor o que estava acontecendo. Também priorizamos outras coberturas. Mas sim, eu acho que é evidente hoje que houve uma grande falha de cobertura. Assim. Como se diz, a imprensa comeu na mão da Força Tarefa. Sim. Exato. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.